Hoje vamos voltar para o capítulo 4 da Carta aos Efésios e continuar batendo na tecla da transformação do nosso caráter, levando em conta a nova vida espiritual que Deus fez brotar em nós. Quero focalizar a nossa atenção mais especificamente no verso 25, em que somos exortados a abandonar atitudes e palavras mentirosas e nos apegar à verdade. Mas para não pegarmos o bonde andando, vamos começar lendo alguns versos anteriores, a partir do verso 22, aí do capítulo 4 de Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se da nova natureza, criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Abandonar a mentira é a primeira de uma lista de outras 9 ou 10 atitudes que, de acordo com o apóstolo Paulo, precisam ser removidas da nossa conduta de vida, da conduta de alguém que nasceu de novo. Mas antes de considerarmos em especial o significado e as implicações que o abandono da mentira tem para a nossa vida, eu quero chamar a sua atenção para o fato que o ensino e aprendizado das Escrituras, isso que nós fazemos nos nossos encontros semanais como igreja, é em obediência ao que muitos chamam de a grande comissão dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Isto é, a convocação de anunciar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Estou dizendo isso porque o anúncio da mensagem do Evangelho, das boas notícias de salvação para o mundo inteiro, tem que ser necessariamente acompanhado ou seguido do ensino das doutrinas fundamentais do Evangelho. Isso está bem claro nos termos da convocação desse comissionamento feito por Jesus aos seus seguidores, conforme Mateus 28 registrou. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isto é, Jesus não estava se referindo a qualquer tipo de obediência, mas sim ao que podemos chamar de uma obediência evangélica. Uma obediência que é fruto de uma mente renovada, transformada pela graça de Deus. Quem procura obedecer aos mandamentos das Escrituras, sem estar consciente da sua natureza egocêntrica, sem estar consciente da santidade de Deus, sem ter consciência do significado da cruz de Cristo e da necessidade de confiar em Cristo, não passa de ser uma pessoa religiosa, legalista, farisaica, ritualista, que desconhece o verdadeiro discipulado de Jesus. Ou seja, é uma pessoa que ainda não entendeu que os mandamentos, os preceitos e doutrinas das Escrituras estão diretamente ligados ao caráter de Deus e, ao mesmo tempo, ligados à doutrina da natureza pecaminosa do ser humano, com a sua necessidade de ser regenerado interiormente. É alguém que ainda não compreendeu a doutrina da suficiência da cruz do Senhor Jesus para nos perdoar e justificar, nos declarando isentos de culpa diante de Deus. Com isso, estou dizendo que o ensino dos fundamentos da conduta cristã é parte essencial da grande comissão dada por Jesus. É por isso que nós nos reunimos semanalmente. Mas então, o que é que um verdadeiro discípulo de Jesus precisa saber, precisa ser ensinado? Esta carta de Efésios é um bom exemplo disso. Aliás, eu penso que todas as cartas do apóstolo Paulo são exemplos de qual deve ser a didática de ensino da grande comissão dada por Jesus. Paulo sempre começa seus escritos com um fundamento doutrinário, para depois fornecer ilustrações e exemplos práticos de obediência que são considerados como sendo frutos consequentes da nova vida em Cristo, e não como sendo meras obras e práticas exigidas para a conquista da nova vida.
Os 3 primeiros capítulos de Efésios são literalmente uma dose maciça de fundamentos doutrinários da vida cristã. E aqui neste capítulo 4, observe como nos versos 22 a 24, antes de dar a parte prática, Paulo estabeleceu um modo teológico para que todos os seus leitores e ouvintes fossem motivados a obedecer, ressaltando a doutrina de que a velha natureza egocêntrica precisa ser removida e dar lugar à nova natureza com que precisamos nos revestir. E é só então, a partir do verso 25, que Paulo começa a listar esses frutos de obediência. Então, no verso 25, ele vai dizer, portanto, assim sendo, abandonem a mentira, a falsidade, falem somente a verdade. No verso 26, não alimentem vingança no coração e assim fiquem dominados pela ira. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. No verso 28, ao invés de roubar, trabalhem e repartam com os necessitados e assim por diante. Ou seja, a obediência a esses mandamentos é vista sob a perspectiva da doutrina mencionada nos versos 22 a 24, isto é, como sendo despir-se da velha natureza para revestir-se da nova. A velha natureza é corrompida por seus desejos enganosos, enquanto que a nova natureza é criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Em outras palavras, cristão de verdade é todo aquele que foi alvo de uma ação milagrosa da parte de Deus. É como se a criação do primeiro ser humano está acontecendo tudo de novo. A obediência evangélica é uma criação de Deus, é fruto da ação do Espírito Santo em nós, e não da nossa força de vontade humana. Então é com base nesse alicerce ou doutrina teológica que agora estamos em condição de considerar e obedecer o mandamento prático do verso 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Portanto, está bem claro que a mentira é uma das características específicas do modo de pensar da velha natureza, da antiga maneira de viver mencionada no verso 22. Ou seja, despir-se da velha natureza é sinônimo de despir-se da mentira. Este é um fato relevante porque revela para nós a origem da mentira. E seguindo a lógica de pensamento dos versos 18 e 19, que já consideramos anteriormente, a dureza de coração do ser humano faz com que o seu entendimento se obscureça, fique cego, tornando-o ignorante. E a sua ignorância, por sua vez, o torna vulnerável às mentiras e falsidades daquele a quem Jesus, numa conversa com alguns fariseus, chamou de pai da mentira. João capítulo 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Agora, antes de entrar em maiores detalhes a respeito do que as Escrituras nos ensinam sobre a importância de sermos adeptos da verdade, em oposição à mentira e falsidade, eu quero fazer um breve comentário a respeito de uma questão que não é primordial, mas que tem ligação direta com o assunto que estamos considerando hoje sobre verdade e falsidade. E a questão é a seguinte: será que mentir é sempre errado ou pecado? Ou seja, existe alguma situação em que mentir, ao invés de falar a verdade, pode ser uma escolha certa? Eu não vou responder essa pergunta diretamente, mas eu posso dizer, com base nas Escrituras, que é possível que uma pessoa que tem um coração temente a Deus e que confia em Deus se sinta constrangida ou forçada a mentir intencionalmente a fim de se opor a uma circunstância em que há claramente risco de vida ou morte. Há certas ocasiões relatadas nas Escrituras em que aconteceu exatamente isso. As parteiras israelitas, em Êxodo capítulo 1, elas foram orientadas pelo faraó egípcio a matarem todo bebê que fosse do sexo masculino, com um intuito maligno de enfraquecer a força da nação de Israel. O texto diz que, por temerem a Deus, as parteiras não obedeceram à ordem do faraó
E quando ele quis saber se elas haviam obedecido suas ordens, elas mentiram, dizendo que as mulheres israelitas, por serem mais vigorosas do que as egípcias, elas davam à luz antes que elas pudessem chegar a tempo de fazer o parto e ter a oportunidade de executar as ordens e de fazer parecer com que havia acontecido uma morte fetal, né? Outro exemplo é em Josué 2, dos espias israelitas que foram enviados por Josué para sondar as condições da terra prometida, e eles se esconderam na casa de Raabe. Ao ser questionada por soldados do rei da cidade, Raabe confirmou ter recebido 2 homens, mas mentiu, dizendo não saber de onde eram e para onde eles teriam ido. Com isso, ela salvou a vida dos espias. Como recompensa, ela e sua família foram salvas quando Israel atacou Jericó. Portanto, com base nesses 2 relatos, eu concluo que uma pessoa temente a Deus, como as parteiras israelitas, e alguém que pratica um ato de fé, como Raabe, podem ser, de certa forma, forçadas a mentir intencionalmente, fazendo assim oposição a uma situação de vida ou morte. A razão pela qual chego a essa conclusão, ao invés de responder diretamente à pergunta se existe alguma hora em que mentir intencionalmente é uma ação correta, é que, pelo que eu saiba, não há qualquer menção explícita na Bíblia, nem de elogio e nem de aprovação a respeito da mentira intencional, tanto das parteiras como de Raabe. Mas as parteiras foram elogiadas por temerem a Deus e Raabe foi elogiada por crer no Deus dos israelitas. Mas, a meu ver, é óbvio que foram situações excepcionais e que servem apenas como um registro histórico do que aconteceu, sem um propósito normativo, isto é, que não estabelece uma norma de conduta para o povo de Deus. Então agora podemos voltar a nossa atenção para a enorme ênfase incontestável com que a Bíblia condena a mentira e a falsidade. No contexto das Escrituras, encontramos diversos sinônimos para mentira: falsidade, desonestidade, engano, dizer meia-verdade, dar falso testemunho. Para que possamos estar cientes da seriedade com que Deus trata a questão da mentira e da falsidade, vamos rever alguns versos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O uso de 2 números em seguida, aí no caso 6 e 7, era apenas um modo de dar ênfase e também de representar totalidade. Isto é, todas elas são odiadas e detestáveis aos olhos de Deus. Esse modo de falar é usado no livro de Jó e mais especialmente no livro do profeta Amós, onde é usada 8 vezes. Agora, aqui em Provérbios, essas coisas que Deus odeia e detesta são praticamente o resumo da natureza pecaminosa do ser humano descrita nos versos anteriores, aí a partir do versículo 12. Você pode conferir isso mais tarde. Então observe que a língua mentirosa e testemunho falsa que espalha mentiras são respectivamente número 2 e 6 da lista de 7 coisas que Deus odeia e detesta, né? Provérbios 12. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E no relato dos acontecimentos finais da história da redenção, somos informados a respeito do destino eterno dos mentirosos e seus aliados. Apocalipse 21. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mentira é uma coisa muito séria e não podemos cair no engano de pensar que Deus não se importa ou que Ele trata a mentira com indiferença. É um assunto tão sério que faz parte dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho, não mentirás contra o teu próximo. Em outras palavras, fale a verdade, somente a verdade,
e nada além da verdade. De acordo com as Escrituras, mentir é enganar intencionalmente. Falsificar é a mesma coisa que mentir. Omitir informações é mentir. Meia-verdade é uma mentira inteira. Quando uma pessoa deliberadamente oculta uma parte da verdade, ela está contando uma verdade incompleta que impede o conhecimento da verdade completa. Portanto, é uma conduta enganosa que demonstra que é possível mentir mesmo sem literalmente declarar uma mentira. Muitos políticos são especialistas a esse respeito, não é mesmo? Nós poderíamos passar um bom tempo falando sobre tantas razões pelas quais somos constantemente tentados e encorajados a mentir, tanto grandes mentiras como as que muitos chamam de mentirinha branca, né? Mas eu quero apenas mencionar rapidamente algumas possíveis razões. Só a título de curiosidade, eu já li um artigo dizendo que já foram identificados 869 tipos ou categorias de mentiras, como, por exemplo, mentir por crueldade, por queremos nos vingar de alguma ofensa recebida. Mentir por causa de medo, isto é, temor de possíveis consequências futuras. Mentir para encobrir sentimentos de insegurança e baixa estima. Esse é o caso do camarada que coloca no seu resumê profissional a sua experiência de 2 anos numa grande empresa multinacional, coloca como sendo gerente externo, mas que na realidade era apenas um office boy. Fazia transporte de documentos de um departamento para o outro. Mentir por conveniência, inventar uma desculpa para não ter que aguentar a reclamação dos filhos, ou ter uma boa desculpa para não ter que sair de casa, etc. Ou para atender o telefone. Ou para tentar evitar de ter que pagar uma multa ou coisa parecida. Além do mais, nós vivemos num mundo que está permeado de mentiras, enganos e decepções. Há certas ocasiões em que falar a verdade ou andar de acordo com as leis tem um custo alto demais. Ou seja, não existe escassez de razões pelas quais somos encorajados a mentir. Além dessas 4 que acabei de mencionar, tem mais centenas de razões que nós poderíamos aqui alistar. Mas o fato é que não podemos ignorar que, de acordo com as Escrituras, a nossa antiga maneira de viver, a nossa velha natureza, é corrompida pelos seus próprios desejos enganosos, dos quais precisamos nos despir e abandonar, para que venhamos a nos revestir da nova maneira de viver, da nova natureza criada por Deus, que Ele deseja usar para se dar a conhecer às pessoas ao nosso redor. Portanto, o que precisamos considerar é o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do modo como devemos cultivar o hábito de falar a verdade. Primeiramente, devemos falar a verdade por inteira, sem ocultar coisa alguma. Isso é importante porque toda boa mentira tem uma porcentagem de verdade. Caso contrário, ela pode ser desmascarada facilmente, né? Ou seja, encobrir uma parte da verdade é colocar em risco a sua integridade. Provérbios capítulo 10. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quando entramos naquela de que o que eu falei não foi bem o que eu quis dizer, ou o que eu quis dizer não foi bem o que eu falei, a situação começa a se complicar. Se não formos inteiramente honestos, eventualmente os conflitos irão tomar conta dos nossos relacionamentos. A verdade que não é por inteira corrói a confiança mútua. No final das contas, a repreensão séria será estimada muito mais que a adulação do bajulador, diz Provérbios, né? Portanto, a palavra de Deus encoraja a falarmos a verdade por inteira. Em segundo lugar, devemos falar a verdade consistentemente, porque ser inconsistente em falar a verdade é obviamente um fator que produz insegurança. Quem, em sã consciência, teria disposição para se casar com alguém que fala a verdade somente 80% do tempo? A verdade é o principal ingrediente da confiança mútua.
e é algo que se conquista através de atitudes, palavras e ações honestas e íntegras 100% do tempo. De um modo geral, quando ouço um casal dizer que não está havendo progresso na solução de certas dificuldades existentes entre os dois, a primeira coisa que me vem à mente é que um dos cônjuges, ou os dois, não estão sendo verdadeiros e transparentes um com o outro. Porque, invariavelmente, quando estão sinceramente decididos a não abandonar o barco, é certo que haverá progresso na situação. Não é à toa que um dos 10 mandamentos diz: não mentirás contra o teu próximo, não dirás falso testemunho. Agora, é bom ressaltar que ser verdadeiro, honesto e sincero não é sinônimo de ser grosseiro ou bruto. E com isso a palavra de Deus quer dizer que nós devemos falar a verdade amavelmente, assim como Jesus falou. No parágrafo anterior, aqui em Efésios 4, falando a respeito do amadurecimento da vida cristã, Paulo disse o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza daqueles que induzem ao erro. Antes cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Ou seja, quando uma verdade é comunicada com atitude de amor, é bem mais provável que ela seja recebida de bom grado, ao invés de resistência e rejeição, porque as pessoas não se sentirão atacadas e, portanto, sem necessidade de se defenderem. Quando a verdade é acompanhada por uma atitude genuína de preocupação pelo bem-estar da outra pessoa, ela será um instrumento da graça de Deus. Alguns versos mais adiante, Paulo ressalta isso com bastante clareza. O versículo 29 aí do capítulo 4. Nenhuma palavra torpe, repugnante, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Este é o padrão de referência estabelecido pela palavra de Deus para o tipo de vocabulário que deve estar presente nos nossos lábios. Mas por hoje, uma outra observação sobre o cultivo do hábito de falar a verdade que eu tenho é que devemos falar a verdade apropriadamente. Devemos falar a verdade por inteira, consistentemente, em amor, à semelhança de Jesus, e agora apropriadamente. Quero dizer com isso que são necessários tato e sensibilidade. Provérbios 12. Há palavras que machucam muito, mas as palavras dos sábios trazem cura. Tem jeito de falar que causa feridas, e tem jeito que produz cura. Tem jeito de falar que traz desânimo, e tem jeito que traz encorajamento. Tem jeito de falar que destrói, e tem jeito de falar que edifica. E o jeito de falar a verdade apropriadamente, da nova natureza criada por Deus, do qual devemos nos revestir, é esse que é útil para edificar quem ouve, que concede graça a quem ouve. Isso significa que criticar um filho adolescente em público não é um jeito apropriado e nem a hora apropriada. Significa que criticar a esposa em público não é um jeito apropriado e nem a hora apropriada. Aliás, eu não conheço ninguém que aprecia ser criticado em público. Quando uma pessoa está cansada e com as emoções à flor da pele, esse não é um momento apropriado para lhe dizer certas verdades. Tenho mais coisas a dizer sobre isso, como Deus quer usar as palavras que nós proferimos para manifestar a sua graça e misericórdia. Mas por hoje vamos terminando por aqui, reafirmando que se nós nos dispusermos a falar a verdade por inteira, consistentemente, amorosamente, apropriadamente, nós estaremos trilhando pelo caminho da integridade, do verdadeiro discípulo de Jesus. Estaremos sendo instrumentos de Deus no cumprimento da parte da grande comissão que se refere ao discipulado dos ensinos do Senhor Jesus. Reflita sobre isso essa semana. Forte abraço.